Bem-vindas e bem-vindos ao nosso programa dedicado à saúde da grávida e do bebê. Tenho um bebê e agora? E hoje vamos falar sobre um tema que eu acho que desperta a curiosidade de muitos pais e muitas dúvidas também. O que é afinal o glúten? O que é afinal a lactose? Até que ponto é que há crianças que são intoleráveis? O que é que são alergias? Portanto, vamos falar um bocadinho sobre isso e com as nossas especialistas, obviamente. Hoje temos connosco a doutora Helena Canário, nutricionista, que é a nossa presença habitual, a nossa convidada, e vamos também falar com a doutora Sílvia Batalha, que é pediatra, mas que se tem dedicado sobretudo à área da gastroenterologia. E depois vamos também conhecer uma peça de teatro para bebés, fugindo aqui um bocadinho deste âmbito, porque a arte também dá saúde e faz crescer. E vamos então aqui ao nosso tema, doutora Helena Canário. Começamos então por si e começamos pelo glúten. Para quem nos está a ouvir, o que é então o glúten? O glúten é uma proteína. Uma proteína que existe, acima de tudo, nos cereais, proveniente nos cereais, nomeadamente trigo, cevada e centeio. E há uma proteína que tem uma propriedade de ligação, contém na sua composição a gliadina, que é o que confere, portanto, a capacidade e a elasticidade ao alimento. E, portanto, é um ingrediente utilizado comumente, portanto, em muitos alimentos, como em termos de processamento, como pão, farinhas, bolachas, bolos. Portanto, grande parte dos alimentos processados contêm glúten na sua composição, devido exatamente a esta capacidade da gliadina de fazer uma ligação e esta propriedade elástica. E a partir de que ponto é que as crianças, no fundo, começam a consumir o glúten? Ora, segundo as indicações, é consensual introduzir o glúten no intervalo entre o 4º e o 12º mês. Portanto, habitualmente, e a doutora Sílvia poderá depois também falar sobre isso, mas penso que habitualmente os 6 meses, 5, 6 meses, que é no período em que a criança começa a sua diversificação alimentar, inicialmente poderá fazer uma papa sem glúten, e depois, lentamente, ir introduzindo o glúten na sua alimentação e ir avaliando, obviamente, se tolera, se tem alguma situação estranha ou anómala, que leve depois os pais a consultar um profissional para detectar alguma coisa. Mas, normalmente, o glúten está presente na alimentação infantil e há recomendações para a sua introdução entre o 4º e o 12º mês. Muito bem. Doutora Sílvia, muitos pais procuram, quando procuram, em relação ao glúten, na questão do glúten, porque o glúten tornou-se quase uma palavra às vezes até maldita, não é? Por tudo o que ouvimos também, e sabemos que há uma série de intolerâncias, crianças que são intolerantes ou que têm alergia. Se calhar começo por perguntar, o que é intolerância, o que é alergia, porque há diferentes reações ao glúten, não é? Exatamente. No espectro da doença relacionada com o glúten, podemos distinguir 3 grandes grupos, por assim dizer. A reação alérgica ao glúten, propriamente dita, em que habitualmente as manifestações são quase imediatas à ingestão, no período de minutos a horas após o alimento com glúten ser ingerido. Pode dar manifestações respiratórias, como dificuldade respiratória, semelhante a uma crise de asma. Pode dar também manifestações gastrointestinais, com muito mal-estar, vômitos, uma diarreia muito profusa. E pode dar também manifestações cutâneas, no fundo aquilo que muitas vezes é mais evidente que a pessoa mais relaciona com a ocorrência de uma alergia, que é a urticária, portanto aquelas pápulas vermelhas que dão bastante desconforto, podendo nas suas formas mais graves dar inclusivamente algum edema, inchaço nos lábios, nos olhos e, portanto, situações em que as pessoas devem recorrer no imediato à urgência porque são reações potencialmente muito graves ao glúten. Depois temos um outro grupo, a doença celíaca. Eu acho que provavelmente a manifestação mais divulgada em relação às reações ao glúten, a doença celíaca, é uma doença que resulta de uma desregulação autoimune, na qual o organismo desenvolve uma resposta anormal ao contacto com o glúten e, mais especificamente, ao contacto com 2 péptidos da sua composição, a gliadina e a glutenina. Nesta doença, as manifestações não são habitualmente tão imediatas, resultam após a exposição durante algumas semanas a meses e, portanto, é preciso nós nos perguntarmos sempre em que altura é que o glúten foi introduzido na alimentação quando estamos na procura de uma eventual doença celíaca.
E, neste caso, poderemos ter manifestações como diarreias, vômitos, de qual resultam muitas vezes síndromes de mala absorção e, portanto, são crianças que não ganham peso, que acabam por crescer mal, que têm muitas vezes distensão abdominal, dor abdominal e que podem ter outras manifestações não gastrointestinais, como sejam aftas, muitas aftas na boca e muito recorrentes, ou alterações do esmalte, portanto, aspectos que nem sempre são no imediato relacionados com a doença celíaca. Nesta doença, habitualmente, existem marcadores sorológicos, portanto, uns marcadores que nós podemos dosear no sangue e que nos colocam ou não na pista da doença celíaca e depois, habitualmente, e as guidelines têm vindo a mudar um pouco, mas o que tem sido habitual é confirmar o diagnóstico mediante a realização de uma endoscopia com biópsias para confirmar se há a atrofia velocitária que é habitual nesta doença. Por último, temos uma terceira entidade, muito menos consensual, digamos assim, a sensibilidade não celíaca ao glúten, mas que é aquela que tem motivado, julgo eu, as evicções de glúten na dieta de pessoas que, na verdade, não têm doença celíaca, nem sabem se têm efetivamente doença, partem do princípio que determinados sintomas que têm são atribuíveis à reação ao glúten e, portanto, retiram-no da sua alimentação. Neste caso, trata-se também de uma reação imunológica, mas que não se acompanha de marcadores no sangue, nem de alteração da mucosa intestinal. Portanto, não há verdadeira doença da mucosa intestinal, mas podem ainda assim haver sintomas muito semelhantes à doença celíaca, como sejam as diarreias, os vômitos, embora outros também nada relacionados, como sejam fadigas crónicas, dores musculares. Portanto, há uma panóplia de sintomas e tenta-se cada vez mais encontrar aqui alguns sintomas explicados por uma sensibilidade não celíaca ao glúten este diagnóstico é um diagnóstico de exclusão e é muito importante que as pessoas saibam isso, que é, só se pode dizer que se tem uma sensibilidade não celíaca ao glúten se forem feitos previamente exames que permitem excluir a doença celíaca, porque se os sintomas são semelhantes e as pessoas não fizerem esse estudo, vão fazer uma evicção de glúten, que se calhar não é uma evicção estrita, como deverá ser numa doença celíaca, para evitar complicações futuras, vão tendo uma exposição continuada ao glúten em pequenas quantidades que não lhes dá sintoma, mas que a longo prazo pode ter um efeito muito negativo na sua saúde. E, portanto, é muito importante que haja um acompanhamento médico e que se chegue ao diagnóstico, efetivamente. Exato. Muito bem. Hoje em dia, felizmente, também há muito mais produtos, não é? Entrou quase na moda. Chegamos aos supermercados e temos não sei quantos produtos também sem glúten. Lá está, alguns também por moda, não é? Porque a pessoa associa alguns sintomas, no fundo, acha que é sensível também ao glúten. Mas, de facto, para as nossas crianças, que é aquilo que também aqui nos trouxe a doutora Helena Canário, para crianças que de facto têm este problema, já temos produtos específicos que no fundo ajudem estas crianças a ter uma vida normalíssima. Claro, não é? Hoje em dia é perfeitamente normal e, portanto, podem adquirir variedíssimos produtos e ter uma alimentação normal e equilibrada e, portanto, ir tentando minimizar os sintomas da doença ao longo da vida e, portanto, aqui há 20 anos atrás isto era uma batalha enormíssima, portanto, muito difícil. Hoje está tudo muito mais facilitado. Contudo, e como dizia a doutora Sílvia, penso que o facto de termos muito mais produtos é também muito importante que os pais continuem a estar atentos e ensinar também os filhos a ler os rótulos, convenientemente, e a ver toda a composição e, portanto, o glúten é, de facto, como eu dizia no início, um ingrediente que está presente em muitos alimentos processados e muitas vezes tem algumas formas de mascaração, não é? Portanto, não aparece, não está visível e, portanto, isso pode ser realmente desadequado. Portanto, ler convenientemente os rótulos, informar, procurar realmente os melhores produtos que consigam, de facto, proporcionar uma alimentação adequada e equilibrada. Penso que com o conselho sempre de um profissional que estará, obviamente, a acompanhar sempre essa criança. Claro.
Muito bem. E agora mudamos aqui um bocadinho de tema para conhecer então uma peça infantil para bebés. É verdade, as artes penso que é consensual, que as artes de facto hoje em dia ajudam ao bom desenvolvimento da criança, dão saúde também, se assim pudermos dizer. E portanto nós fomos assistir ao conto O Nadadorzinho, apresentado pelo Teatro das Sombras na Estação Litoral da Aguda, em Gaia. Vamos ver então. Peixes grandes, peixes mais pequeninos e um oceano de histórias para contar aos mais novos. Venha conhecer o Aquário da Aguda. Mas o mar estava cheio de criaturas maravilhosas e nadando de maravilha em maravilha. Cristina, qual é a grande missão para se contar um conto a estas crianças entre os 2 e os 5 anos? É gostar de histórias, é gostar de... Eu não diria só de crianças, porque também há histórias para adultos. E é gostar de chegar aos outros e de tocar os outros. O grande objetivo é também incentivar estas crianças a ler os livros, não é? Essencialmente. Por isso é que nós, depois de contar o conto, voltamos sempre ao livro. Portanto, partimos do livro para regressar ao livro, para que eles depois, individualmente e em família, possam também voltar a essa mesma casa que é o livro. Qual é o sentimento quando encarna o pirata, pata de lata, perante estas crianças? De muita diversão, porque esta história é uma história divertida, mas há histórias que não são divertidas, há histórias que são assustadoras e o sentimento também é mesmo de criar, porque nós precisamos de histórias que nos façam rir, que nos façam chorar e que nos façam também às vezes estremecer. Uma história que não provoca emoções não presta. Não presta. E esse é sobretudo, um dos aspectos reguladores da escolha dos nossos livros. Histórias que produzam emoções em nós. Fantasma! Oh, és tu, maldito bicho! Espera aí, que eu pego na minha espada e te espicho! Espera aí, que eu pego na minha espada e te espicho! Espera aí, que eu pego na minha espada e te espicho! Costuma trazer muitas vezes o Gui a este tipo de eventos, teatro? Tento, sempre que posso, tento, sim. Sempre que há disponibilidade para isso, sim. E é uma criança que gosta de vir ou faz assim aquele frete? Gosta. Tudo que é diferente, tudo que é atividade, ele gosta e aproveita, sim. Só teatro ou outro tipo de atividades? Música também, concertos, alguma atividade musical ou experimentação de instrumentos, sim, está por aí também. E tu gostaste muito do dia de hoje? Sim, Qual é a parte que gostaste mais? Do pirata? sim, foi. Foi da parte do pirata. É assim mesmo! Olá, eu sou Simão da Cama Perto. Olá, eu sou Simão! Costuma trazer muitas vezes o Salvador a este tipo de eventos? Ainda não, porque ele ainda é um bocadinho pequenino, mas já fomos uma vez à biblioteca, também uma iniciativa parecida, e são sempre iniciativas muito interessantes para eles, que tentamos aproveitar dentro do possível. Acha que é realmente importante trazer as crianças a este tipo de iniciativas para o desenvolvimento delas enquanto crianças, não é? Sem dúvida nenhuma. Estimular-lhes este gosto pelas histórias, pelos livros e pelo conhecimento de espaços tão interessantes que temos e que muitas vezes não conhecemos. É também uma forma de conhecer. Por isso é muito interessante a Câmara abrir estes locais a nós pais e às crianças, sem dúvida nenhuma. Sofia, é fácil cativar estas crianças e levá-las até à profundeza dos oceanos convosco? É fácil, é um desafio, mas é muito bom, é gratificante percebermos que estas crianças que estiveram aqui, que conseguimos que elas entrassem no livro, que é um bocadinho esse o objetivo. Nós usamos estratégias para fazer chegar o livro a estas crianças e a leitura. E é bom perceber que elas estavam atentas à história, estavam a viver a história. E é muito importante. É importante para o desenvolvimento da criança ter este contacto com o livro, porque nós com os livros ensinam-nos tudo, ou podem-nos ensinar tudo. E as histórias, como estava a dizer a Cristina, provocam-nos emoções. E é bom nós libertarmos emoções. Pessoas saudáveis são pessoas que choram, que riem, que têm emoções. E é bom sentir que nós provocamos isto ao contar as histórias. Sr. Presidente, acha que é fácil cativar as crianças de hoje em dia para estas artes? Acho,
porque o exagero da tecnologia e do digital faz com que as pessoas precisem de tocar, de ver tradição, de ver alguma coisa que veio um vidro, que veio do fundo do oceano, de ver um bocadinho de uma garrafa que estava no fundo do oceano e que a corrente e a areia ajudou a limar. Eu acho que sim, e aquilo que tem sido visível é que quem nos visita sai daqui sempre com uma grande vontade de voltar e sobretudo com um apor que não há Google nem enciclopédia digital que lhes traga. Bem, muito obrigado. Aproveito para perguntar também ao diretor aqui do evento, é muito bom receber estas crianças aqui no seu espaço, certo? Sim, nós temos sobretudo crianças entre os nossos visitantes, 60%, 10% adultos, mais 10% alunos das universidades. Portanto, até agora foram atraídos mais ou menos 380 mil pessoas nesses 19 anos, que é um bom número porque o espaço é relativamente pequeno, não? Pronto, mas aí ela está sempre aberta, todos os dias, nunca fechou nesses 19 anos, estamos sempre abertos, não? E como já disse, as crianças são sobretudo bem-vindas. Temos vários programas de educação ambiental e um programa que se chama Contos do Mar também, para as crianças a partir dos 2, 3 anos de idade. É um espaço pequeno, mas com muita história para contar, pelo que posso ver, não é? Sim, temos aqui um aquário com mais ou menos 15 tanques, que mostra a fauna local, sobretudo marinha, também das ribeiras da Vila Nova de Gaia, e temos aqui este museu das pescas, com cerca de 2.000 objetos. Contos infantis que fizeram viajar estas crianças a bordo de um barco pirata com o pata de lata e um papagaio. Mas o que realmente importa é que a imaginação é o limite. Felizmente nunca se é intolerante à arte só nos traz benefícios. Estamos agora de volta então ao nosso tema. Doutora Helena Canário e doutora Sílvia, vamos agora então falar um bocadinho sobre a lactose, que é outra palavra, não é? Doutora Helena, conte-nos tudo, então o que é a lactose? Então, a lactose, ao contrário do glúten, que é uma proteína, a lactose é um açúcar, um hidrato de carbono, que tem na sua composição glicose e galactose. Curiosamente, a lactose é produzida, portanto, no leite dos mamíferos, não é? Portanto, é produzida na glândula mamária e por isso mesmo está presente no leite materno. Portanto, o leite materno tem cerca uma boa percentagem, digamos que a lactose será o segundo componente sólido em maior abundância no leite materno. É um hidrato de carbono muito fisiológico que, à partida, ao nascimento, o bebê está equipado, digamos assim, para poder fazer a digestão da lactose, e, portanto, contém já na sua mucosa intestinal o enzima lactase que vai proporcionar exatamente a digestão da lactose. Poderão, em algumas circunstâncias, esta lactase não estar tão desenvolvida, mas o facto do leite materno conter lactose e, portanto, se o bebê for ingerindo leite materno, vai sendo estimulado com a lactose, vai estimular e vai produzir mais lactase e, portanto, o que facilitará também o processo de digestão. Mas, basicamente, estamos a falar de um açúcar fisiológico que existe no leite. Exatamente. Doutora Silva, em todo o caso, há crianças que se tornam, podem ser ou se tornam intolerantes à lactose, não é? Exatamente. Dentro das intolerâncias à lactose, temos também, digamos, 3 variantes. Temos a deficiência congénita da lactase, o enzima que digere a lactose, e neste caso as crianças começam a ter manifestações logo no período neonatal, portanto em recém-nascido, com diarreias muito exuberantes e que levam a perda de peso e a reações com desequilíbrios hidroeletrolíticos graves, e neste caso estas crianças têm indicação para uma total evicção de lactose, pela reação grave que têm. Temos depois as intolerâncias secundárias que geralmente ocorrem no contexto de doenças que dão algum grau de inflamação do intestino. O intestino, ao ser, por exemplo, nas gastroenterites ou até mesmo na doença celíaca ou na doença de Crohn, portanto, todas elas doenças com atividade inflamatória no intestino, em presença desta inflamação, esta enzima lactase é perdida
por esse motivo nós deixamos de conseguir digerir tão bem a lactose, daí resultando sintomas, porque esta lactose que não é digerida e absorvida acaba por chegar ao nosso cólon, ao nosso intestino grosso e é fermentada pelas bactérias, dando origem à flatulência, portanto à produção de muitos gases, distensão abdominal, dor abdominal e, portanto, isto é a forma mais frequente, eu diria, porque é aquela que acontece na sequência de uma gastroenterite, que é uma situação relativamente frequente em idade pediátrica, e esta intolerância mantém-se às vezes semanas a meses e acaba por resolver quando as reservas de lactase, o dito enzima, voltam ao seu estadio normal. E, portanto, quando a criança fica assintomática, deverá reintroduzir gradualmente a lactose, um bocadinho de acordo com a sua tolerância, para voltar à alimentação habitual. Depois temos a chamada hipolactásia do tipo adulto, que tem a ver com o facto de, ao longo da nossa vida, tal como a doutora Helena disse, quando nós nascemos temos uma quantidade de lactase bastante razoável e adequada às nossas necessidades. A partir da idade escolar, cerca dos 6 anos, os níveis de lactase vão diminuindo no nosso intestino. Daí que algumas pessoas que em criança toleravam bem o leite, na idade adulta podem já não tolerá-lo assim tão bem. É uma situação gradual e estas pessoas o que devem fazer é aferir, mediante experiência, qual é a quantidade de lactose que toleram. A maior parte de nós adultos tolera cerca de 2 copos de leite por dia, ou o equivalente em derivados do leite. Depois variará um pouco de pessoa para pessoa, mas é uma questão da pessoa aferir qual é a quantidade que efetivamente tolera, sem ter que excluir da sua alimentação. Completamente, exato. E como é que é feito esse diagnóstico? Portanto, como é que se percebe que há essa intolerância, essa incapacidade de digestão? Aquilo que levanta a suspeita são os sintomas, os que acabei de dizer: dor abdominal, distensão abdominal, diarreia, flatulência. Em algumas crianças, sobretudo adolescentes, também podem ocorrer vômitos. Mediante esses sintomas, o diagnóstico pode ser meramente clínico, ou seja, fazemos uma evicção da lactose durante um período, por exemplo, um mês, e se a criança fica bem, em seguida tentamos uma reintrodução gradual, lenta, e se ela desenvolver sintomas, então provavelmente estamos perante uma intolerância à lactose, e este diagnóstico pode ser confirmado com um teste, entre os quais o mais utilizado pela sua facilidade e pela sua sensibilidade para o diagnóstico é o teste do hidrogênio expirado, que é um teste não invasivo, no qual nós damos à criança uma solução contendo um elevado teor de lactose e em seguida vamos dosear no ar expirado o hidrogênio que ela liberta, dado que a lactose, ao não ser digerida e absorvida, a nível do intestino grosso, é convertida pelas bactérias em alguns outros constituintes, nomeadamente o hidrogênio, que depois é eliminado na expiração. Então, nós sabemos que se eliminarmos uma grande quantidade de hidrogênio expirado é porque, de facto, a lactose não foi bem digerida, temos uma grande quantidade de lactose a chegar ao intestino grosso sem estar digerida. E, portanto, quando há uma elevação nesse hidrogênio expirado acima de 20 partes por milhão em relação ao valor basal, isto confirma o diagnóstico de intolerância à lactose. Exato. Agora, o que acontece muitas vezes, e eu também ouço muitos pais a dizer isso, é, bem, por simples, não vou tirar a lactose ou vou tirar o glúten. Isto, de facto, também corremos riscos de retirar, de facto, isto da nossa alimentação, não é, doutora Helena? Sim, na verdade, fazer evicção de lactose, por exemplo, neste caso, pode eventualmente levar a uma certa inibição na produção de lactase. Portanto, quanto mais tempo estivermos sem ingerir lactose, vai haver uma maior inibição. E depois, quando reintroduzimos, efetivamente pode haver uma situação de maior dificuldade e com todos estes sintomas que a doutora Sílvia também mencionou. Portanto, se há alguma sensibilidade ou algum mal-estar ou desconforto, podemos optar, provavelmente não bebendo leite líquido, podemos optar por iogurtes ou por alguns queijos que têm menor teor de lactose, ou eventualmente podermos, no mercado hoje isso é fácil de encontrar, leite sem lactose. Nos mais pequeninos,
que acho que também é importante. Portanto, os que estão a fazer leite materno terão que continuar a fazer. Obviamente, ninguém vai fazer evicção de leite materno a um bebê por causa da questão da lactose e, portanto, a situação vai se resolvendo momentaneamente e com alguma tranquilidade. E se um bebê estiver a fazer uma fórmula infantil normal, que contenha lactose, pode ser interessante para tentar respeitar a recuperação e a regeneração da mucosa intestinal, fazer ali uma pausa e, portanto, há também fórmulas infantis isentas de lactose ou com baixo teor de lactose que podem ser utilizadas como uma ajuda nesta fase transitória até que os níveis de lactase estejam realmente repostos e, portanto, tudo volta ao normal. Exatamente, muito bem. Só mais uma coisa, portanto, isto, quando o diagnóstico não é feito atempadamente, isso depois também, no fundo, as crianças podem vir a desenvolver outro tipo de doenças, não é? Portanto, é importante também que os pais estejam alertas para isto. Os pais e o pediatra, normalmente, que o acompanha, não é? Sim, sem dúvida. No que respeita à intolerância à lactose, falamos de uma intolerância e, portanto, com repercussões à partida muito menos graves. Quando passa despercebido é porque os sintomas gastrointestinais não eram muito exuberantes e, portanto, isso não vai trazer menos-valia, não vai haver perda de peso, não vai haver atraso de crescimento. Quando falamos de situações mais graves, então aí sim, porque pode prejudicar o desenvolvimento da criança. No que respeita ao glúten, acrescem as complicações futuras, porque nós sabemos que, e a complicação mais temida de uma exposição continuada ao glúten num doente celíaco é o desenvolvimento de um linfoma intestinal, portanto, um tumor intestinal. Que habitualmente surge já na idade adulta, mas por vezes idade adulta jovem e, portanto, é importante haver um diagnóstico atempado. Outra situação importante prende-se com a infertilidade. Uma mulher que tenha doença celíaca pode ter uma infertilidade. E, portanto, hoje em dia eu acho que todos nós profissionais estamos muito mais sensibilizados para esta questão. Mas, como dizia a doutora Helena, é muito importante que não se façam evicções sem haver diagnóstico, porque isso também tem riscos. E reportando-me principalmente ao glúten, não é? Fazer uma dieta de evicção de glúten numa criança que não tem doença provocada pelo glúten, estamos a expô-los a déficits vitamínicos e minerais que vão contribuir negativamente para o desenvolvimento dessa criança. Por outro lado, como o glúten é uma molécula que dá elasticidade aos produtos, na confecção dos produtos sem glúten são geralmente utilizadas quantidades de gordura e de açúcar muito superiores aos dos alimentos que contêm glúten e isto vai contribuir para a obesidade e há estudos já a falarem de diabetes mellitus tipo 2. Estamos a falar de produtos com pouca fibra, portanto, que contribuem eventualmente para uma situação de obstipação. Não podemos esquecer também que o facto da pessoa enveredar por dietas sem ter diagnóstico pode expor-se a exposições pequeninas, deixar passar o diagnóstico e vir a ter complicações mais tarde. E também não é desprezível o custo dos alimentos, que é muito mais oneroso. Muito bem, penso que ficamos muito mais esclarecidos e voltamos então para a semana com um novo tema, novos convidados aqui no S+. Obrigada.